O tema deste programa é sexualidade. Ele contém imagens explícitas e conteúdo direcionados ao público adulto. No século XIX, no Egito, perto do Vale dos Reis, uma descoberta extraordinária foi feita. Dentro de um pote estavam algumas das imagens mais explícitas do mundo antigo. O papiro ficou conhecido como papiro erótico de Turim e seria um dos artefatos mais controvertidos já descobertos na antiguidade. É pornografia pura e simples. Mesmo pelos padrões de hoje, as imagens no papiro de 3.000 anos são explícitas. Se olhar com cuidado, acho que você vai ver um dos conjuntos com as imagens mais impressionantes e chocantes de toda a humanidade. Como a descoberta pode mudar nossa percepção do Antigo Egito? Os egípcios que tendemos a idealizar eram muito mais amarrados e reprimidos, mas isso é completamente errado. Que mensagens íntimas estão escondidas entre tantos símbolos, códigos e pistas? A história do Egito é das maiores do mundo antigo. Se pudermos decifrar os desenhos, os costumes, a moral, as leis do Egito Antigo, vamos poder entender pela primeira vez o que realmente acontecia entre os lençóis naquele tempo. Sexo no mundo antigo. Erotismo no Egito. Turim, Itália. Em meio a coleções de objetos do Museu Egípcio, as maiores do mundo fora do Cairo, um item se destaca. O papiro 55001, mais comumente chamado de o papiro erótico de Turim. É um documento sexualmente muito explícito do Egito Antigo. É um exemplo muito raro, porque há poucos documentos assim. Representadas nos fragmentos de papiro, há as imagens de 12 homens e mulheres comuns em posições sexuais explícitas. Por séculos, foram mantidas longe dos olhares do público. Estava fechado em uma biblioteca. Você tinha que se inscrever para vê-lo. E devia ter uma razão para isso. E era só para homens. Então, em tempos vitorianos, quando foi publicado, as mulheres não tinham por que ver algo tão sujo quanto o papiro de Turim. A controvérsia que sempre cercou o papiro erótico de Turim criou um mistério. Até hoje, não sabemos qual o seu real significado. Ele retrata a vida sexual dos deuses e traz uma mensagem codificada para a vida após a morte? Será parte de um elaborado ritual místico de concepção? Ou é apenas uma relíquia de literatura erótica? Uma antiga revista pornográfica? Agora, pela primeira vez na TV, vamos decifrar esse antigo quebra-cabeça. Decifrando suas imagens e símbolos, vamos descobrir seu real significado e olhar mais de perto a vida sexual dos antigos egípcios. Examinando os dados que temos sobre a sexualidade egípcia, temos uma ideia de como as pessoas realmente eram, com os mesmos problemas, emoções e desejos do que nós. Acho esse ponto de vista mais interessante do que ver os egípcios como estranhos ou exóticos, dominados por múmias, mitos, mágica e pirâmides. Por séculos, a vida sexual do Antigo Egito foi ofuscada pela de outras civilizações. Os gregos e romanos têm a reputação de serem sociedades muito luxuriosas, em parte devido às evidências que eles nos deixaram. Vemos cenas de orgias em seus jantares ou bestialidade em suas lápides. A visão completa do Antigo Egito ficou ofuscada. Os antigos egípcios eram uma sociedade sensual e libidinosa. Para um egípcio antigo, era muito importante ser uma pessoa sexualmente ativa. A verdade foi escondida pelos próprios historiadores. Artefatos sexuais recuperados do Antigo Egito foram frequentemente censurados. Perdemos alguma sexualidade do mundo antigo. Na Itália, por exemplo, os papas decretaram que toda a genitália devia ser coberta por folhas de figueira. E na era vitoriana, na Inglaterra, eram coisas que ninguém podia ver. Um exemplo disso é a estátua mutilada de Min, o deus egípcio da fertilidade, que está no Museu Britânico. Significativamente, falta à estátua uma parte importante. Durante a era vitoriana, o pênis foi retirado para evitar que os visitantes do museu corassem de vergonha. E há outro exemplo de Armon-Min, mas em uma inscrição na parede. Neste caso, o pênis de Min não podia ser removido, de modo que foi censurado de uma maneira mais divertida.
No Museu Pitre, o pênis foi oculto com um número do museu. Ele encobriu o desenho para que ninguém visse coisa tão obscena exposta ao público. Até hoje, certas imagens sexuais são escondidas do público. Perto de onde foi descoberto o papiro erótico de Turim, no lado ocidental de Tebas, há um sítio arqueológico de 3.000 anos, mantido em segredo dos milhares de visitantes das redondezas. Contém algumas das primeiras imagens pornográficas da história e continuam escondidas em uma caverna. Não por causa da natureza das imagens, mas por causa de quem elas podem representar. Hatshepsut, uma das poucas governantes mulheres do Egito Antigo. Possivelmente é o exemplo mais antigo de grafite do mundo. Certamente não é o desenho mais antigo que mostra cenas de sexo, mas é o mais antigo grafite a mostrar essas coisas. Os desenhos se localizam em um templo em honra da rainha. Criar imagens tão sexualmente explícitas deve ter sido perigoso para o artista. Uma imagem da rainha em posição sexual não era uma coisa que se fizesse. E teria que ficar certamente escondida, coisa que daria ao autor uma séria dor de cabeça se fosse descoberta. Devido à natureza controvertida do grafite, poucos acadêmicos tiveram acesso à caverna, mas nosso programa obteve permissão para investigar esse peculiar sítio arqueológico. Bloquearam o sítio para manter os visitantes afastados e ninguém costuma entrar. Mas agora eu vou poder entrar e estou muito empolgada. Vamos derrubar a porta para poder entrar. Tenha cuidado. Está bem, obrigada. Olha, nossa. Isso é bem impressionante. Não se sabe quem escavou a caverna na pedra, mas especula-se que foi um dos artesãos do Vale dos Reis, que deve ter decidido que seria um bom lugar para seu próprio túmulo. Há muitos anos, Liz queria ter acesso a esse lugar remoto. Nossa, fantástico. Olha isso. Eu só vi isso em livros e realmente é muito bom. Muito bom ver ao vivo. Este grafite provavelmente foi criado por um dos trabalhadores desta área, provavelmente um operário do túmulo, ou talvez do templo. O grafite mostra o que parece ser Hatshepsut sendo tomada por trás por quem pensam ser Senenmut, seu intendente e amante. Detalhes do desenho fornecem pistas sobre seu significado. O homem está atrás da mulher. E acredita-se que possam ser Senenmut e Hatshepsut, porque se vê aqui um penteado. Pensa-se que possa ser um penteado de Nemes, um símbolo de realeza. E como obviamente é uma mulher, acharam que fosse Hatshepsut. Por que alguém se arriscaria a retratar uma figura real em termos tão explícitos? Foi o modo do artista mostrar seu desgosto pelo fato de ter uma rainha mulher, o que contrariava as leis de Marte e os valores estabelecidos no Egito. O grafite sugeriu uma nova visão do papiro erótico de Turim. Quando comparado com as imagens de Turim, mostra similaridade com uma das 12 posições sexuais desenhadas. Poderia ter sido algum tipo de mensagem? O grafite fornece um olhar sem censura da vida cotidiana do Antigo Egito. É um ponto de vista único sobre a vida dos antigos operários de túmulos da área e de seus conceitos sexuais, expressos de modo totalmente diferente do que podiam mostrar em templos e túmulos. Ali, mostravam coisas e fatos, tudo dentro dos conceitos de decoro. Mas aqui se expressaram de modo totalmente diferente. Mas os egiptólogos ainda não tinham um retrato completo da vida sexual no Egito Antigo. Para obter detalhes, tinham de estabelecer o verdadeiro significado do papiro erótico de Turim. Poderiam ser mensagens para os reis e rainhas do Antigo Egito? Ou talvez para um poder ainda maior? Para descobrir, vamos explorar os túmulos e templos dos deuses, onde as paredes estão cheias de códigos secretos. E sabendo olhar, veremos que há mensagens sexuais por toda parte.
Estamos decifrando um antigo papiro sexual conhecido como o papiro erótico de Turim. Seria uma mensagem à realeza egípcia, como esse grafite encontrado perto do Vale dos Reis? Ou seria uma mensagem a um poder maior, uma mensagem para os deuses? Para descobrir, temos que entrar nos templos sagrados, o portal para a vida no além. Aqui, as imagens contêm códigos e símbolos, cheios de mensagens sexuais. Na iconografia religiosa dos templos, vêem-se muitos deuses tendo ereções, divindades fazendo sexo. Mas templos egípcios eram espaços fechados. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Viajando pelo Rio Nilo, uma equipe de peritos vai entrar no coração sagrado dos mais importantes templos egípcios. Analisando os desenhos, poderão desvendar seu significado. Em contraste à pornografia explícita da Roma antiga, o sexo no Egito era mais codificado, muito mais simbolicamente exibido. Inerente aos túmulos havia o conceito de que, quando a pessoa morria, seu corpo passaria para outra vida. Os túmulos eram portais, e o sexo era parte importante da transição. Quando você morre, a ideia não é de fim de vida, mas do começo de uma nova vida que começa com um nascimento. Portanto, há aspectos de sexualidade e fertilidade ligados ao que haverá após a morte e os ritos funerários. A doutora Liz Manik é a principal perita em história sexual do Antigo Egito. Ela estuda a arte de túmulos egípcios há 45 anos. Nas paredes de alguns túmulos, vemos cenas que parecem ser da vida cotidiana, da vida como ela era, festas, banquetes, etc. Mas tudo com um propósito funerário, porque estão nas paredes de um templo fúnebre. Os antigos egípcios acreditavam que essas imagens ajudavam no ato do renascimento. Isso é sexo disfarçado, podemos dizer assim. É um retrato da ocasião ideal na vida real. Para alguém renascer, tinha que haver uma atividade sexual que precede qualquer nascimento ou renascimento. Símbolos que vemos nas paredes de templos também estão presentes no papiro erótico de Turim. O elemento-chave aqui é a flor de lótus. A flor de lótus é o símbolo da ressurreição. A flor tinha propriedades narcóticas, então não é sem razão que cheiram flores de lótus por toda a parte. Há outras semelhanças entre os códigos daqui e os do misterioso papiro. Símbolos que parecem valer até hoje. Iniciar uma atividade sexual fica facilitado por meio do álcool. E os egípcios sabiam disso, e sempre vemos esses triângulos de sexualidade, música e embriaguez. Isso andava junto naquele tempo, como anda hoje. As mensagens revelam que o sexo era essencial para o renascimento na vida no além, mas sua interpretação pode ser complexa. A sexualidade era de importância primordial e não era mostrada diretamente, mas através de símbolos. Saindo do templo de Luxor, Liz viajou para a capital do Egito, Cairo, para analisar uma das mais importantes descobertas do mundo antigo: os tesouros de Tutankhamon. Escondida em um velho baú de roupas de 3.500 anos de idade, Liz achou uma pista de como os antigos egípcios mostravam o sexo de maneira velada. Este é um baú de roupas que foi encontrado no túmulo de Tutankhamon. Nele se vê um desenho do rei sentado em uma cadeira atirando com arco e flecha. A seus pés está a esposa, Akhenaten, que segura uma flecha pronta para ele atirar. O fato dele ser mostrado nessa posição, atirando com arco e flecha, mostra o real significado da cena, a mensagem simbólica subjacente. A chave da cena é seu duplo sentido. A palavra sete em egípcio significa atirar, mas também significa ejacular, que é um significado sexual óbvio porque queriam renascer na outra vida, no além. E para se renascer, tinham que ter alguma atividade sexual antes. É isso que está explicado aqui, mas codificado. E esse é o modo de visualizar a energia sexual vital necessária para renascer. Caçar era uma metáfora comum para façanhas sexuais no mundo antigo. Um código similar foi encontrado na parede do túmulo de um contador chamado Nebamun. Mostra Nebamun acompanhado da esposa, da jovem filha
E ele está andando nos pântanos, caçando pássaros e pescando. Era uma cena intensamente erótica aos olhos dos observadores originais. É sabido que andar nos pântanos é um antigo eufemismo egípcio para fazer sexo. As alusões à fertilidade, fecundidade e sensualidade se combinam nessa imagem para sugerir como Nebamon vai renascer na vida eterna. Como vai continuar com seu ser sexual e sensual. Seria o papiro erótico de Turim uma ligação para a vida pós-morte? Seria uma mensagem codificada para os deuses? Ele mostra 12 posições sexuais. Se elas se relacionam a este mundo ou ao mundo dos deuses, é objeto de debate no momento. Para descobrirmos, vamos ter que explorar a vida sexual dos próprios deuses do Antigo Egito. Só certas pessoas podiam vir a esta parte do templo, provavelmente sacerdotes e não gente comum, que era mantida fora do recinto. Então, estas imagens estavam escondidas e não faziam parte do que as pessoas comuns viam. 3 horas a sul de Luxor fica o Templo de Abidos. Seus hieróglifos dão uma pista de como o sexo era importante para os deuses do Antigo Egito. Os antigos egípcios tinham 2 modos de escrever sua linguagem, um dos quais era com hieróglifos ou escrita sagrada entalhada. Há muitas imagens simbólicas por trás das próprias ilustrações e do sistema de escrita, porque cada hieróglifo, de fato, é o desenho de alguma coisa. As coisas podiam ser escritas de várias maneiras. Neste trecho, podemos ver este desenho específico, que é um falo. O falo faz parte do repertório egípcio de símbolos hieroglíficos e pode ter vários sentidos, mas é de fato um símbolo sexual. O hieróglifo do falo significa masculinidade, agressão, fertilidade e potência sexual, e revelava um lado sexual dos deuses. O sexo estava profundamente entranhado na crença religiosa. A sociedade egípcia certamente se fundamentava no sexo, no sentido de entender a sua importância e significado. Sem ato sexual, a sociedade não poderia continuar. O sexo também foi essencial para o mito da criação do Antigo Egito. Há no British Museum um antigo papiro que mostra que os egípcios acreditavam que os deuses fizeram atos sexuais para criar o mundo. É uma evidência rara que revela que o sexo formou um aspecto mágico e místico da crença religiosa no Antigo Egito. Em uma coisa, os egípcios eram diferentes de nós. Eram discretos sobre a atividade sexual humana. Mas quando se trata dos deuses, a iconografia nos parece simplesmente pornográfica. Para representar como a terra era fértil e autossustentável, os egípcios mostraram a autofelação do deus da terra, Geb. Não é uma coisa que consideraríamos pôr em contexto religioso, menos ainda enterrar, como documento religioso da sacerdotisa do principal deus da época. Os homens do papiro erótico de Turim são todos excepcionalmente bem dotados, como o deus Geb. Seriam esses homens e seus atos sexuais a representação dos deuses na vida após a morte? Para aprofundar a investigação, temos de ir ao Templo de Abidos. Em uma câmara profunda, há um símbolo fálico ligado à história de Ísis e Osíris, um conto mítico de vida e renascimento. Vamos entrar agora no recinto de Tar-Sokar, onde há alguns relevos interessantes que mostram o deus Osíris. Aqui temos uma imagem de Osíris que parece imóvel, mostrado na cama com a deusa Ísis, como um pássaro pousado sobre seu falo ereto. A cena é mais codificada do que se vê em túmulos ou mesmo em grafites, porque mostra deuses. Então, não há a imagem de Ísis como uma mulher. Há a imagem de Ísis como uma pipa ou uma ave de rapina. Provavelmente a imagem não era chocante para os egípcios. É algo que mostra o poder de Osíris através de seu falo. E era muito importante mostrar esses dois deuses em outro nível. Mais do que mostrar o resto das divindades ou o resto da população em geral. Até hoje, esse desenho sexual tem certo poder sobre alguns visitantes. O recinto atrai mulheres para os templos em busca de ajuda pela mágica dos deuses.
O falo foi tocado, ele foi lascado. Os guardas e as pessoas vêm para cá e querem tocar e ser parte desse poder. Até hoje, as pessoas vão a templos em busca de fertilidade e porque querem engravidar. Isso acontece até hoje. Então, os símbolos codificados e os desenhos explícitos não eram só um modo de renascer na vida após a morte. Estavam ligados à fertilidade no dia a dia e ao próprio ato sexual. Para alguns, isso tudo era revelado e acontecia em um quarto íntimo e escuro, chamado a Câmara de Bes. O papiro erótico de Turim dá uma imagem chocante, apesar de oculta, do sexo no Antigo Egito. Para entender seu significado, estamos decodificando outras imagens sexuais da época. Elas revelam que a sexualidade se ligava aos deuses e ajudava na transição para a vida após-morte. Mas como isso afetava a vida dos egípcios comuns? Para os antigos egípcios, a sexualidade fazia parte do dia a dia. Pelos poucos exemplos que nós temos, vemos que viviam em casas bem pequenas e viviam literalmente amontoados. Então, o ato sexual era bastante visível para toda a família. Sexo, concepção e fertilidade estavam intimamente ligadas aos deuses, e a um em especial. Bes é o deus da fertilidade. Ele é o protetor das mulheres grávidas e o protetor das crianças pequenas. Como os egípcios comuns, tentando engravidar, interagiam com o deus Bes? Um novo e fascinante sítio dará a intrigante resposta. Está situado a 32 quilômetros a sul do Cairo, em Sácara, e também é conhecido como a Cidade dos Mortos. Em Sácara, há as chamadas câmaras de Bes, 4 pequenas salas decoradas com a figura de Bes e mulheres nuas nas paredes. O mistério ainda cerca esses locais, ou câmaras de Bes. As câmaras parecem ter sido usadas por pessoas com problemas de concepção. Talvez viessem dormir nas câmaras para ir embora na esperança de conceber, ou talvez viessem para receber conselhos do sacerdote do próprio Deus. Bes é a divindade mais conectada à vida do dia a dia. Considerava-se que trazia sorte e prosperidade a casais e seus filhos. E tinha importante papel no ritual do nascimento. O parto é sempre um momento perigoso e várias coisas devem ser feitas. Alguns deuses se dedicaram a tomar conta da nova mãe e do novo filho, como Bes. Há também um sentido de que é um agregado da família, uma espécie de personagem engraçado. Os ritos místicos que envolviam Bes também eram importantes para afastar espíritos do mal na hora do parto. No Museu de Manchester há uma máscara única de Bes, que pode ter sido usada durante um parto por uma sacerdotisa. A máscara pode ter sido usada por uma dançarina envolvida em um ritual, algum tipo de dança para proteger o lar e a mulher. Além da máscara ritual, a sacerdotisa usava uma varinha de condão na hora do parto. Eram usadas para desenhar um círculo protetor em volta da mãe e da criança. A inserção no círculo impedia os espíritos do mal de entrar e facilitava a entrada do bem. Isso devia ser reconfortante para a mãe. Também se acreditava que Bes tinha grande carga erótica. Uma teoria sugere que era usado para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Um mural foi descoberto onde se vê Bes com a tatuagem de uma jovem egípcia. Na sociedade egípcia, as tatuagens eram feitas quase exclusivamente nas partes mais eróticas do corpo feminino. O que temos aqui é uma estatueta da fertilidade do Novo Império. Ela também tem tatuagens nas nádegas e tem uma linha de pontos que parece um cinturão. Também símbolos de fertilidade e sexualidade. Outra característica é o fato de que não tem pés. A razão disso é que sem pés, quando era colocada em um túmulo, ela não podia fugir, levando sua fertilidade. Egiptólogos acreditam que as estatuetas, chamadas noivas dos mortos, eram símbolos de fertilidade e rejuvenescimento. Outras marcas em múmias levaram os estudiosos a indagar se as tatuagens eram usadas para proteger a criança antes de nascer. Uma teoria fala dos pontos tatuados no abdômen das mulheres. Na hora do parto, quando o abdômen se expande, os pontos criavam uma espécie de rede protetora para a criança. Mas há o outro lado do deus Bes.
Ele é também o deus da dança, da música, do canto, dos bêbados, de tudo que se refere às celebrações. Outro desenho de Bes na coxa de uma mulher egípcia está em uma tigela azul que data de 1300 a.C. A mulher retratada é musicista, o que é apropriado porque sexo e música são muito ligados. Modernas dançarinas do ventre usam cintos de moedas para acentuar a sensualidade dos movimentos além do som. E o som tinha uma conotação sexual chave no Antigo Egito. Também havia cenas musicais, porque música e sexualidade andam juntas. Imagens de música e dança também significam outra associação com os deuses. Uma deusa em particular revela outra faceta do sexo para o egípcio comum. A deusa conhecida como Hathor, filha do deus Sol, Ra, era a divindade mais importante da vida sexual. Era a deusa do amor físico e do amor espiritual. Um objeto era particularmente importante no culto a Hathor, o chamado sistro, um chocalho sagrado que tinha uma representação de Hathor. E sempre que alguém tocava o chocalho, significava que a deusa estava presente, que estava ali. Será que esse som anunciava um ato sexual? Em muitas cenas em túmulos do tempo do Antigo Império, vemos que há várias mulheres seminuas espalhadas dançando e sacudindo cistros, como parte de rituais de celebração. As referências codificadas entre sexo e música nas paredes do templo estão refletidas no papiro erótico de Turim. Por nossa reconstituição, também descobrimos um cistro no papiro, o que sugere que a deusa Hathor está presente nos atos sexuais sendo realizados. Os deuses e seus rituais eram vistos como auxílio à fertilidade e, afinal, ao ato físico do sexo. Mas como o egípcio comum se sentia em relação ao sexo? O papiro erótico de Turim proporciona uma impressionante visão de 3.000 anos atrás. Estudando a vida sexual do Antigo Egito, vamos poder decodificar suas imagens explícitas? Sabemos que algumas imagens sexuais têm a ver com os deuses e outras com rituais de fertilidade. Mas não será o papiro erótico de Turim simplesmente pornografia antiga? Para descobrir, primeiro temos de entender o que o egípcio comum considerava erótico. Para saber isso, temos de voltar ao local onde os papiros eróticos foram descobertos, um importante assentamento ocupado pelos homens que construíram o Vale dos Reis. Conhecido por Deir el-Medina, o local forneceu evidências para desvendarmos mistérios sexuais do Antigo Egito. Deir el-Medina nos deu uma ideia das obscenidades, do adultério, do que as pessoas pensavam e sentiam sobre sexo. Fontes recolhidas nesse local indicam que cerca de 100 pessoas viveram nessa comunidade durante sua história. Aqui estamos em cima da aldeia de Deir el-Medina. Ali, do outro lado da montanha, está o Vale dos Reis. E não temos só a aldeia aqui, mas também temos os túmulos dos operários que foram trabalhar no Vale dos Reis para escavar e decorar os túmulos. Os operários da construção e artesãos deixaram pistas. Os trabalhadores faziam semanas de 10 dias, então, no fim, claramente acumulavam tensão sexual nesses 10 dias e voltavam para se aliviar com suas mulheres. O que não sabemos é se isso é um registro arqueológico real da vida sexual dos trabalhadores ou se é uma fantasia sobre o sexo que conseguiriam depois de 10 dias de trabalho. O antigo nome do lugar era Setmat, o lugar da verdade. O local nasceu no reinado de Amenhotep I, provavelmente em 1510 ou 1520 a.C., e existiu por mais de 400 anos. Hoje em dia é visto como um microcosmo da sociedade egípcia. Havia pessoas extraordinariamente educadas, porque eram escribas e artistas. Então, em comparação com outras aldeias do Egito, esse é um lugar muito especial. O local revelou grande riqueza de objetos e textos que deram informações vitais sobre o modo de vida das pessoas e como encaravam o sexo.
Este papiro data do fim do período do Novo Império, cerca de 1500 a.C., e revela as travessuras sexuais de um artesão. Mostra o artesão dormindo com uma mulher casada e a filha dela, que depois é passada para seu filho. Nenhum outro local proveu mais informações sobre o dia a dia do Antigo Egito quanto esse aqui. O local revelou tantas informações arqueológicas consistentes porque a área que cerca o Vale dos Reis é feita de pedra calcária. Isso deu aos homens lascas de rocha que usaram como bloco de desenho. Em Deir el-Medina foram encontradas muitas lâminas de pedra calcária com desenhos maravilhosos que os artesãos fizeram em suas horas de folga quando não estavam trabalhando no Vale dos Reis. Conhecidas como ostraca, milhares delas foram achadas. Provaram ser fascinantes e importantes fatias de história antiga. Esta é uma pequena lâmina de pedra calcária da aldeia de Deir el-Medina. E nela há um desenho feito pelos trabalhadores que decoraram túmulos no Vale dos Reis. Ela mostra um homem fazendo sexo com uma mulher. E ao lado dele há uma linha de hieróglifos que diz: "Calmo, agora está o desejo de minha pele." Parece uma paródia de cena religiosa que se vê nas paredes dos templos. Os artesãos usavam esses pedaços de rocha para desenhar suas ideias que refletiam a vida cotidiana. Alguns dos desenhos também são cenas eróticas de pessoas fazendo sexo, o que é uma coisa muito rara na arte egípcia, mesmo na não oficial. Mas essas coisas vieram deste lugar. Assim como as estátuas egípcias, estas imagens foram objetos de censura ao longo do tempo. Hoje, só poucas são exibidas ao público. Escondida no canto de um velho armário no Museu do Cairo, há uma representação sexual que é tão chocante quanto bonita. Depois de persuadirmos o museu, recebemos permissão para mostrar este desenho de 3.000 anos para as câmeras. Esta é uma ostraca de Deir el-Medina de Luxor. Ostraca é uma palavra grega que significa concha ou lâmina de pedra. E nesta ostraca, o antigo trabalhador egípcio de Deir el-Medina desenhou atividades do seu dia a dia. Ele mostrou animais, mostrou reis e mostrou relações entre homens e mulheres, como este, por exemplo, que mostra uma mulher e um homem fazendo amor. Um desenho feito com tinta preta. O homem está inclinado em frente à mulher e ela está abraçando o pescoço dele com suas coxas. Esta deve ser uma das favoritas, porque foi representada muitas vezes e está muito bem desenhado. Nem todos os desenhos pornográficos são bem feitos, mas este, do ponto de vista artístico, realmente é de boa qualidade. Começamos a ter uma visão mais básica da pornografia na vida comum. Em outra imagem recuperada em Deir el-Medina, vemos uma jovem vestindo roupa transparente, uma imagem recorrente na sociedade egípcia. As imagens representam mulheres em roupa de linho, usavam longas roupas de linho no Novo Império. Dão a impressão de que a roupa de linho era transparente, o que não podia ser. Mas linho de alta qualidade aderia ao corpo e o desenho, portanto representava a silhueta do corpo por baixo da roupa, o que também indica o interesse pela forma feminina. Estudando a poesia amorosa do Antigo Egito, podemos ter uma ideia melhor do tipo de fantasia sexual que predominava no dia a dia da sociedade. Estes textos revelam o sentimento sensual dos antigos egípcios. Por volta de 1500 a.C., começa a haver evidências da linda poesia amorosa que os antigos egípcios escreviam entre si. Os homens são descritos como super-heróis e a mulher ideal sai toda molhada do Nilo com a roupa colada ao corpo. Bethany Hughes descobre a referência a uma fantasia que é totalmente de nossos dias. Este é um bom exemplo de poesia amorosa que veio de Deir el-Medina, escrita há cerca de 3.000 anos. É um apaixonado que escreve a namorada e a descreve como tendo um peito perfeitamente branco, com dedos como a flor de lótus. Ele diz que sua beleza está nas coxas. Quando ela passa, todos os homens viram a cabeça para vê-la. Todas as indicações se somam para pintar um retrato vívido da maior fantasia masculina do Antigo Egito.
Uma linda e sedutora jovem saindo gotejando do sagrado rio Nilo. É uma imagem sedutora que poderíamos facilmente ver em filmes ou propagandas de hoje. Eram muito sensíveis e, a se acreditar nas palavras que lemos, alguns eram amantes muito habilidosos. Se eles tinham o mesmo apetite sexual que nós temos, teriam os antigos o mesmo desejo de voyeurismo? Poderia o sexualmente explícito papiro ser a primeira revista masculina do mundo? A evidência incontestável da verdade sobre o sexo no Egito Antigo? O papiro erótico de Turim é um dos documentos mais explícitos já recuperados da antiguidade, mas seu real significado permanece um mistério. O código precisa ser decifrado se quisermos entender como era de fato a vida sexual dos antigos egípcios. O papiro erótico de Turim é um documento que alguns egiptólogos veem com muita desaprovação. Ficam claramente envergonhados com ele. Mas simplesmente acontece que os antigos egípcios encaravam sua sexualidade de modo muito mais relaxado do que as atitudes que achamos em sociedades monoteístas. O papiro foi mantido a 7 chaves por muito tempo. O curador anterior do Museu de Turim pôs uma mesa na frente do papiro, para que ninguém pudesse ter uma boa visão dele. Nossa produção conseguiu que tivéssemos acesso total ao papiro. A historiadora Bethany Hughes ficou fascinada com o papiro e ficou intrigada por ver o objeto tão de perto. Para ela, foi uma revelação chocante. O que estou vendo é algo único no mundo. Não há nada igual a isto. E é fantástico porque é muito bonito, lindamente produzido. Mas quando olhamos as figuras de perto, aí é que ele fica mais intrigante, porque é uma revista Playboy do mundo antigo. Há 12 cenas eróticas no papiro, onde homens mais velhos estão se divertindo com belas jovens egípcias. O papiro, muito danificado, mostra que sofreu muito com o tempo. Apesar de faltarem partes, há suficientes evidências nos fragmentos para permitir que os estudiosos preencham os vazios. Usando essa informação, restauramos o papiro em seu estado original, usando computação gráfica. Esta é nossa versão das imagens explícitas que os antigos egípcios teriam visto há mais de 3.000 anos. É muito difícil saber para que algo como o papiro erótico de Turim foi usado. Com certeza não foi escrito por camponeses ignorantes. Foi feito por gente muito culta e sofisticada. Alguns sábios modernos acham que pode ser um tratado da arte de fazer amor. Outros sugeriram que seria um texto religioso. Em uma parte do papiro, há animais que imitam o comportamento humano, o que levou alguns estudiosos a crer que o papiro tinha fim humorístico. Então, se desenhar essas coisas foi um modo de alguém passar o tempo sem outros propósitos, nós realmente não sabemos. Quando as imagens se completam, várias cenas mostram posições sexuais. Uma sequência mostra uma mulher fazendo sexo numa carruagem, um mistério para os estudiosos. Não sei bem o que dizer, porque estas são imagens muito raras na arte do Antigo Egito, mas acho que provavelmente a carruagem é um símbolo de prestígio e de poder. O que acontece aqui deve ser uma fusão de sexo e violência há 3.200 anos, assim como podemos associar os dois hoje. O cabelo da mulher está sendo puxado pelo velho homem. Os cabelos eram muito eróticos no Antigo Egito. Os cabelos eram um atributo feminino extremamente erótico, especialmente no Novo Império, nas 18ª e 19ª dinastias. A maioria dos egípcios raspava a cabeça e ficava careca como forma de se livrar de piolhos e outras pragas no cabelo. Mas usavam perucas muito elaboradas. Outros textos egípcios se referem aos cabelos. Um diz, põe a sua peruca e vamos para a cama. A ideia era de quanto maior e mais elaborada a peruca, mais sensual a pessoa ficava. Em algumas poesias amorosas da 19ª dinastia, realmente há referência a mulheres tão apaixonadas pelos namorados que esqueciam o que estavam fazendo e deixavam os cabelos meio desfeitos, e era equivalente a ser apanhada nua, ser apanhada com os cabelos desarrumados. Ideias modernas de hedonismo também parecem estar presentes no papiro. Mulheres jovens agradando homens mais velhos com uso de drogas.
vemos imagens de mulheres seminuas envolvidas em atos sexuais. No topo da cabeça das mulheres há uma flor de lótus, mas elas não vestiam as flores. Elas eram símbolos, e o que as flores de lótus sugerem é que as mulheres estavam sob o efeito de algum narcótico que pode ser extraído daquela flor. O que temos de entender com isso é que essas mulheres estavam dispostas a usufruir do ato sexual. Com evidências de drogas, álcool e música e homens mais velhos, não estaríamos vendo um antigo bordel? Creio que seja um bordel. Há muita atividade sexual acontecendo. Seria difícil imaginar isso tudo numa noite comum do Egito da Idade do Bronze. Agora, se isto for um bordel, as prostitutas não eram pagas em dinheiro, não existia dinheiro na época, então a remuneração pelos serviços devia ser algo como uma medida de trigo. Mas quais são as evidências de que havia prostitutas no Egito Antigo? É muito provável que houvesse prostitutas. Como dizem, é a profissão mais antiga do mundo. Temos fragmentos de informações que poderiam sugerir que a prostituição existia. Um deles é o papiro erótico de Turim, que pode ser a história de um bordel do Novo Império em Tebas. Podemos então responder às perguntas? Para quem foi feito o papiro? E para quê? Há uma grande discussão sobre o significado do papiro erótico de Turim, que mostra 12 posições sexuais. Alguns preferem relacioná-lo ao mundo dos deuses. Outros dizem que fala de um sacerdote que foi passar a noite no bordel ou algo assim. Mas o mais provável mesmo é que seja material pornográfico. O que indica isso é o texto escrito entre as imagens, que são amostras, fragmentos das conversas levadas pelo grupo. Uma imagem mostra uma mulher se masturbando com um antigo pote chamado ânfora. E enquanto isso, pinta os lábios. O texto ao lado da imagem ainda está visível. Olhando assim, parece que ela está colocando o batom, que parece passar com um longo pincel, enquanto se olha no espelho. E só isso já era algo erótico no Egito, porque muitas vezes o cabo dos espelhos tinha uma forma de mulher. Mas aí, quando você olha para baixo, vê-se pornografia grosseira, simplesmente. Na verdade, essa mulher está sentada de pernas abertas sobre uma ânfora de cabeça para baixo, para que a ponta fique para cima, e ela obviamente está se masturbando no vaso e está gostando pela expressão do rosto. É muito interessante porque o que está dito aqui é que ela diz ao homem velho que ele não lhe dá nada, então ela tem de recorrer a coisas, a um vaso para um orgasmo. Aqui o papiro está muito fragmentado, quebrado, mas pode-se ler que ela diz mais ou menos: vamos lá, garotão, vem, não para, não para. E ele está, obviamente, gostando porque mostra um falo enorme e muito excitado ao lado da ânfora. Afinal, as evidências sugerem que o papiro erótico de Turim seja a mais antiga revista pornográfica do mundo. O artista desenhou atividade sexual com um enorme entusiasmo e com muitos detalhes lascivos. Ele deve ter sido como essas figuras que se encontravam no Cairo nos velhos tempos, que nos abordavam na rua dizendo: "Ei, você quer ver fotos de sexo?" Gosto bastante da ideia de que o papiro seja um precursor da Playboy. Podemos jamais determinar com precisão quem criou o papiro erótico de Turim e qual seu propósito. Mas sabemos que, 3.000 anos depois, peritos o veem como uma das maiores relíquias da antiguidade. O que não tem preço nesse papiro é que nos permite decodificar a sexualidade no Egito Antigo. É uma maneira de entender como os egípcios faziam sexo, do que gostavam e o que consideravam perigoso ou pervertido. No fim de nossa viagem, o mistério continua a pairar sobre o sexo no Egito Antigo. Mas, ao decodificar as imagens, conseguimos criar um cenário mais completo. O papiro erótico de Turim é uma lente que proporciona uma visão surpreendente sobre a civilização que o criou e lança luz sobre suas crenças na vida além da morte, rituais de fertilidade e atitudes em relação ao erotismo. É um olhar íntimo do sexo no mundo antigo.